Boa noite, pessoal. Estamos de novo aqui na TV Mais, canal 22 da NET, com o nosso programa Conexões Ribeirão. Toda terça, 9h30 da noite, com reapresentações diárias que a gente vai divulgando aí durante a semana. E hoje temos a grata satisfação, a alegria muito grande de receber aqui para um bate-papo para lá de legal, né? Justamente o nosso amigo Ricardo Silva. Boa noite, Ricardo. Boa noite a você, professor Lages, grande amigo, que tem uma luta muito grande na cidade, um destaque muito forte para as lutas sociais que realmente merecem esse destaque. Então, para mim é uma alegria estar nessa noite aqui contigo, o programa terá reapresentações e é um prazer falar contigo. Exato. Ô, Ricardo, e a nossa conversa não poderia ser outra a não ser a política, né? Afinal, você como ex-vereador, né, foi candidato a prefeito na eleição do ano passado, continua tendo uma atuação muito de frente, né, em várias questões que envolvem aí a cidade, né, acompanhando o dia a dia da política local, né? Mas eu vou direto ao ponto, ô Ricardo. Afinal, por que você perdeu a eleição do ano passado? Bom, essa é uma pergunta, Lages, muito complexa e são vários fatores que levam o candidato a uma vitória e a uma derrota durante a campanha eleitoral. Nós começamos com um percentual bem à frente do candidato que agora venceu a eleição, que é o Duarte Nogueira. Me lembro que nas pesquisas internas pontuava até mesmo 20% de diferença para o segundo colocado. Posso primeiro apontar o fator econômico. A nossa campanha, ela foi uma campanha com menos estrutura de televisão, de marketing, e isso acaba contando no final. Então esse foi o primeiro fator, mas talvez não o fundamental. Outros fatores também fizeram com que o Duarte Nogueira vencesse as eleições. Nós tivemos uma campanha muito suja, muito difícil. Eu dizia à minha esposa, na época, durante a campanha eleitoral, que não mais tinha vontade de disputar nenhuma eleição para prefeito, porque os ataques que surgiam durante a eleição e quem está na frente, quem desponta em primeiro lugar, como nós despontamos, vira alvo dos demais candidatos que se uniram durante a campanha eleitoral. Isso ficou claro, nítido, para, em cima de factoides, modificar o resultado da eleição. Agora, o mais importante do que entender o que levou a uma possível derrota é o que o atual gestor já eleito ele está apresentando de concreto para a cidade. E eu digo isso a você, professor Lages, com muita tranquilidade. Quando abriram as urnas no segundo turno, eu tive quase 112 mil votos, uma votação fantástica. Eu disse ao vivo para o Nogueira: desejo que faça o melhor governo possível. Nós moramos em Ribeirão Preto, nós nascemos aqui, eu sou nascido, formado em Ribeirão Preto, tenho aqui a minha família, e disse a ele: Nogueira, quero que você faça o melhor governo possível e pode contar comigo para o que deve e é para o bem da cidade. Mas alertei, aquilo que for ruim para Ribeirão Preto vai contar com o peso também que tive na eleição. Tive quase 112 mil votos, a cidade se dividiu, não foi uma eleição tranquila para o Nogueira. Nós vamos usar todo o peso da opinião pública, do trabalho que nós temos para denunciar quando algo for feito de errado. O governo começou e já estamos percebendo, professor Lages, infelizmente, algumas questões praticadas no antigo governo e que continuam de forma equivocada. O que é bom, a gente, claro, busca o apoio, mas o que é ruim não dá para aceitar e eu não vou me calar. Ricardo, na campanha eleitoral, né, a gente percebe os grupos, os partidos, as coligações se movimentando e se alinhando, né, de um lado ou de outro, né? E isso tudo, durante a campanha, nós fomos surpreendidos aí, já estava em curso toda a questão aí da Lava Jato, né, com suas repercussões, inclusive locais, né? A questão também da Operação Sevandija, enfim, eu acho que isso tudo impactou de forma muito negativa, né? Tanto os candidatos como o eleitor, enfim, você teve na eleição passada quase 50% entre abstenção, votos nulos, votos em branco, né? E de certa forma foi uma campanha atípica também nesse sentido, né? No segundo turno, o Ricardo, nas tratativas de recebimento de apoio e tudo mais, tem aquele segmento mais à esquerda em Ribeirão Preto que ficou meio órfão, vamos dizer assim, né?
Você acha que não faltou também esse apoio? Você não conseguiu negociar bem esse apoio desses segmentos que tradicionalmente votam no PT, por exemplo, independente da liderança do partido e tudo mais, mas o eleitor que tem uma visão mais à esquerda, isso também teve uma dificuldade, isso também atrapalhou um pouco? Bom, Lages, eu sempre afirmo que, e eu afirmei isso durante o segundo turno, que eu não buscaria alianças em troca de cargos ou em troca de nenhum tipo de situação dessa natureza. Eu até cheguei no segundo turno dizendo o seguinte, olha, se for para isso, que não venham me procurar, não quero aliança com ninguém. Um ou outro candidato entendeu que a nossa proposta era melhor e veio nos acompanhar, como aconteceu no segundo turno, mas eu não busquei essa aliança em cima de troca de cargos em absoluto. É claro que as pessoas elas vão se alinhando com aquilo que elas mais se identificam. E para a ala mais progressista ou mais de esquerda, o discurso que eu havia lançado de tentar fazer com que a cidade volte a combater as suas desigualdades sociais, que nós possamos olhar as questões sociais da cidade com mais peso, deveria atrair. Talvez a omissão de alguns setores fez com que a vitória de Duarte Nogueira acontecesse. E agora estes setores, por exemplo, servidores públicos que tanto construíram para a cidade, estão sendo perseguidos. Estes próprios setores mais progressistas que poderiam ter uma voz mais próxima, não tem. Hoje a interlocução é praticamente nula com a atual gestão. Então, se alguém pensou de forma preconceituosa com relação a aquilo que nós estávamos propondo, pensou de forma equivocada e o resultado está aí. Agora eu penso sempre para frente, não é? O passado já foi, é fazer uma análise para o futuro. Qual é a cidade que todos os setores, inclusive um setor mais progressista, mais voltado a essas questões sociais, qual é o planejamento para Ribeirão Preto? Porque não se vê liderança, professor Lages. Não se vê, e nem de movimentos de esquerda, nem de movimentos de centro-esquerda, não vê liderança. Hoje nós temos na cidade um vácuo muito grande. E é preciso repensar muita coisa. Qual é a cidade que nós queremos? Nós queremos uma cidade que vá atacar o seu aquífero Guarani. Nós queremos uma cidade que vá ter aumentos de impostos não condizentes com a realidade social de cada área da cidade, mas sim de uma especulação imobiliária desenfreada. Qual é a Ribeirão Preto que nós planejamos? Então, esse discurso mais aprofundado e essa autocrítica de todos os setores da cidade, essa autocrítica é sempre fundamental. Exato. Ô, Ricardo, e uma coisa interessante que surgiu, né, também fruto da campanha que o PDT e os partidos coligados com a sua candidatura fizeram, foi uma bancada expressiva do PDT, né? Eu não me lembro de nenhuma bancada de 6 vereadores, né? Fora os outros eleitos na coligação, né? E o que você está achando da atuação da Câmara hoje, inclusive com essa presença tão marcante, pelo menos numérica, do partido, né? A Câmara ela se renovou pelas caras, pelas figuras, houve uma renovação sem dúvida, mas renovação em termos de proposta, de discussão da cidade, de apresentar um projeto para a cidade, como é que você está vendo isso? Eu estou vendo até agora com um certo misto de ansiedade e um pouco já de decepção. Eu vou guardar um pouco a minha decepção comigo, professor Lages, porque quando a Câmara foi eleita eu tive um grande ânimo de ver ali novos vereadores. Eu percebi que a Câmara se renovou numericamente, novos rostos, começou muito bem a Câmara, começou combativa. Eu tenho percebido ao longo dos dias que a cada vez mais o governo consegue cooptar a Câmara. Isso está acontecendo de forma muito triste. Independente, não falo da bancada do PDT, que quero confiar na bancada ainda desses vereadores que ocupam a maior bancada na Câmara Municipal. Eu falo de uma forma geral. O que nós estamos observando é que a cada projeto, o prefeito e o governo, com troca talvez de favores, começa a ingressar mais no campo do trabalho legislativo e nós passamos a ter uma Câmara um pouco menos atuante.
essa ansiedade minha positiva começa a se transformar numa ponta de decepção. Mas tomara, professor Lages, que fique só na ponta de decepção. Eu quero ainda confiar que os projetos importantes que a cidade vai enfrentar, como plano diretor, que é preciso aprofundar neste tema, tirar as máscaras dos interesses econômicos que estão por detrás do plano diretor, escancarar isso para a opinião pública. Eu tenho ainda a esperança de que a Câmara poderá fazer um bom trabalho. Começou muito bem, deu uma caída, em minha opinião, de forma geral, mas tomara que não fique ligado ao Executivo, porque nós observamos muito bem a Câmara antiga, da qual eu fui integrante, eu fui o líder da oposição à gestão Darcy Vera. Nós éramos apenas em 4 vereadores da oposição. O que nós observamos foi que o governo Darcy Vera cooptou a Câmara. Quando isso acontece, não é saudável. Tomara que não aconteça agora. Muito bem, um intervalinho aqui no Conexões Ribeirão. Daqui a pouco, Jazina, estamos voltando aqui para continuar essa conversa com o Ricardo Silva. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como um especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada, tudo isso pode ser possível? Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. De volta aqui no Conexões Ribeirão, vamos continuar aqui uma conversa agradável, bastante tranquila, bastante esclarecedora, com Ricardo Silva, ex-vereador, radialista em nossa cidade. Ricardo, a gente percebe o seguinte, você no bloco anterior falou da falta, da ausência de lideranças nesses movimentos mais progressistas, nesses movimentos mais no campo assim, popular, né? E você disse também que tem uma pontinha de decepção em relação à Câmara, quer dizer, deveriam estar na Câmara justamente essas lideranças da sociedade, né? A eleição permite isso, quer dizer, né? As pessoas que se projetam, as pessoas que acabam assumindo posições públicas, né? Acabam virando referência e às vezes muitas delas vão ocupar posições, né? No institucional, na Câmara, na Prefeitura, no poder público de um modo geral. A gente percebe que você permanece com essa sua postura de liderança dessa oposição, né? Você que teve um trabalho muito nesse sentido durante o governo anterior, né, da prefeita, agora você permanece, talvez até por ser a liderança maior do partido, que se confrontou no segundo turno com o atual prefeito, fez a maior bancada, como nós já fizemos, né? Enfim, como é que você, como liderança de oposição, está vendo essa marca registrada do PSDB na prefeitura? Muita gente fala que os mandatários do PSDB seguem uma cartilha, segue a cartilha do Alckmin, a cartilha ou do Covas, ou de outras lideranças, né? No sentido de, não tem dinheiro, então vamos enxugar a máquina, vamos cortar aqui, cortar ali, desativar algumas
algumas atribuições do próprio poder público e algumas de interesse social assim, muito importantes, né? E que acabam trazendo certo prejuízo para a população, né? Como é que você está vendo esses primeiros 6 meses, 7 meses do governo Nogueira nesse sentido? Existe uma cartilha mesmo? Existe um modelo? Pois é, professor. A gente ouve muito falar sobre esse modelo de gestão e se assim existir é um modelo falido, nós temos que combatê-lo. E eu sempre tomo muito cuidado de não fazer nenhuma análise com injustiça ao atual governo. Eu vejo muitas pessoas falarem, mas o prefeito Nogueira pegou a cidade quebrada. Bom, eu quero primeiro fazer uma análise sobre esse termo, cidade quebrada. Estamos observando o estado lá do Rio de Janeiro, que está pagando os servidores do mês de abril, está pagando R$500, referente ao mês de abril, não pagou maio, junho e julho. Isso é uma situação de quebra, essa é uma situação de crise financeira. Por mais que a gestão passada foi péssima, eu posso falar com a autoridade que foi péssima porque eu fui o líder da oposição. Não teve ninguém na Câmara, absolutamente ninguém, que combateu mais a gestão da Darcy Vera, os erros, do que eu. Não teve. Falo isso com a tranquilidade maior do mundo. E com base nisso, professor Lages, eu faço outra análise. Quando o prefeito Nogueira assumiu a cidade, todos nós sabíamos que é difícil a gestão pública. Não é fácil ser prefeito de lugar nenhum, de Ribeirão também. Já com previsão para pagar os servidores durante os 12 meses. Só de ter isso nas mãos, revela que a cidade, apesar da crise que todos os municípios passam, não é essa crise tamanha a ponto de não conseguir governar a cidade. Está com previsão para pagar servidor? Muito bem. Agora vamos ver onde é que vai dar para investir. É justamente esse confronto que eu faço sobre o termo que o governo usa, a cidade quebrada. Não, Ribeirão Preto arrecada 3 bilhões por ano de grana que nós pagamos, o povo paga, todo ano. Primeiros 6 meses, eu comecei em compasso de espera, assim como eu disse para o Nogueira, que esperaria o governo começar para ajudar no que pudesse contribuir e cobrar aquilo que eu teria que cobrar. Janeiro, podemos fazer uma análise e ele lança as 25 medidas. 25 medidas que algumas vejo com importância, medidas de austeridade. O governo tem que ter austeridade, mas não tem que ter perseguição, não tem que cortar investimento. Se existe o dinheiro para investimento, não tem que ser cortado. E a partir daí, inicia-se uma perseguição ao setor público nunca antes vista. Saúde sofrendo, educação sofrendo. Minhas amigas cozinheiras da prefeitura, eu dou um exemplo, o efetivo baixíssimo, baixíssimo. Não há perspectiva de melhora, tem muitas que estão buscando aposentadoria porque não tem perspectiva. Inicia-se uma luta contra aqueles que atuam no serviço público. Com base nessa palavra, enxugar a máquina, ok. Mas o enxugar a máquina, onde teria que ser? Nos contratos milionários com as terceirizadas. E eu pergunto a você que está me acompanhando agora, qual foi o contrato da gestão da Darcy Vera que Duarte Nogueira rompeu? Qual foi? Do lixo? Mantém. Esgoto? Mantém. Limpeza pública? Mantém. Tapa-buracos errado, como o Darcy fazia? Mantém. Então, nada daquilo que é milionário e substancioso foi alterado, infelizmente. Passa março, vem a greve, invade abril, a maior greve registrada na história de Ribeirão. Vem junho, vem julho, agora já estamos no mês de julho e agora eu já posso fazer uma análise. Agora sim, vejo com muita preocupação, professor Lages, muita preocupação, porque se o rumo não mudar, a cidade não terá como respirar. Dessa forma, com essa maneira de gestão, sem dar o tom da administração, que nós não vimos o tom ainda, vai ficar difícil. Deixar claro que ninguém aqui está exigindo que se resolva tudo para o agora, da noite para o dia. Não. Nós sabemos que a cidade está numa situação complicada como qualquer município. Mas vai tapar todos os buracos, contratar todos os médicos. Sabemos que isso leva um prazo, um tempo, mas que comece. Que pare de fazer errado, então. Que tenha critério, por exemplo, na operação tapa-buracos, que está sem critério, jogando farofa em buraco, que inicie um processo para contratar médicos, que não feche a UBS Central. Talvez o tema mais sensível é esse hoje. Vai fechar a UBS Central
para falar que vai cumprir promessas e trazer o AME, mas o AME estava prometido em prédio próprio, em terreno próprio, do lado do João Rossi. Então, a análise até agora, professor, ela não trouxe mudanças, mas repito, aguardemos as mudanças. Tem 6 meses de governo, pode mudar, pode ir bem, e é isso que nós queremos. E a gente faz votos, né? Porque a cidade é que sofre Torcemos com esse desgoverno, com essa falta de projeto, né? A gente torce para que a cidade dê certo, né? O que eu mais queria era vir aqui hoje e dizer, olha, o governo disputou comigo, Nogueira disputou comigo, começou um governo com dificuldade, mas começou a pontuar novidades, trouxe boas pessoas, começou a fazer revisão de contratos que teria que refazer, começou já a negociar com os laboratórios para voltar os medicamentos, começou a fazer alguma coisa, né? Eu queria muito ter falado isso aqui hoje, mas ainda nós não podemos. Ricardo, nós estamos encaminhando já para o final do programa e eu gostaria ainda de fazer ainda para você uma questão, uma pergunta, né? O ano que vem teremos eleição, né? Para presidente da República, governador, enfim, uma renovação aí 100% da Câmara dos Deputados, né? Aliás, 2 perguntinhas. Você vai ser candidato ano que vem? E a questão da eleição presidencial, né? O PDT está se movimentando bastante para lançar o nome do Ciro Gomes como candidato a presidente, né? Como é que você vê essa candidatura? Como é que você coloca o Ciro nesse momento aí de crise que a gente está atravessando? Não foi possível aprofundar muito nessa conversa aqui hoje, de outra vez a gente pode estar conversando, né? Como é que você vê o panorama aí do ano que vem, seu em particular e a questão mais geral aí da eleição presidencial? Bom, falo primeiro por mim sobre se serei candidato. É uma questão que deverá ser definida, professor Lages, no momento mais correto. Eu atualmente sou servidor do Tribunal de Justiça, aliás, poucas pessoas sabem disso. Eu sou oficial de justiça de carreira, aliás, uma situação tanto quanto curiosa, porque oficial de justiça leva intimações, e as pessoas me reconhecem, falam, poxa, Ricardo Silva, e não sabem que eu sou oficial de justiça, né? Mas eu sou com muito orgulho servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sobre a futura candidatura, depende de uma articulação partidária. Inegável que o partido ao qual sou filiado, o PDT, pede para que eu lance o meu nome como candidato, mas ainda terá um momento correto, que será próximo ali das convenções, onde nós poderemos definir com mais certeza essa questão. Tem o meu pai também, o Rafael, que é deputado estadual, possivelmente pode ser que dispute a reeleição, mas tudo ainda será definido no seu tempo correto. Sobre o cenário nacional, a minha opinião em particular é que existe hoje no Brasil uma falta também de liderança. Essa falta de liderança que eu disse de Ribeirão Preto, ela se estende ao estado de São Paulo, ela se estende ao Brasil. As pessoas não estão mais se identificando com as figuras políticas, com as figuras que se lançam, que aí estão. Aí nós temos alguns fenômenos que são muito perigosos de, entre aspas, salvadores da pátria surgindo. Ninguém é salvador da pátria, ninguém resolve tudo sozinho. Tem que ter um grupo, um time, pessoas competentes. Em específico sobre o meu partido, o PDT, o Ciro Gomes, ele foi governador do seu estado, fez um trabalho notável. Claro que tem posições até mesmo complexas de se entender, tem muita gente que critica o Ciro, mas sem conhecer a essência. O Ciro é um bom pai, muitas frases que se remetem a ele tem dito que são mentira, que ele não disse aquilo, enfim, é uma boa pessoa. O Ciro é um bom político, eu assim o qualifico até que me prove o contrário. Se algum dia me provarem o contrário, eu passo a ter uma opinião diferente. Até o momento, eu acredito que ele é uma boa liderança, deve disputar a candidatura com boas chances e trazendo esse campo progressista também para o debate. Eu acho que é um bom candidato. Agora é momento de esperar para ver qual será o rumo que vai tomar o nosso país. E como é que você viu recentemente toda essa troca de membros da CCJ, né? Essa liberação de emendas parlamentares a rodo aí, alcançando bilhões de reais, com essa carência toda nos serviços públicos aí do país e tudo mais? Essa foi a demonstração mais clara e nítida que a política brasileira passa por um momento de falência institucional. Quando a gente percebe que o Legislativo, representado em nível federal pelo Congresso Nacional, passa a se servir de benesses do governo
para poder salvar a pele de um presidente denunciado com provas, isso pelo Ministério Público Federal, quando esse Congresso passa a trocar essa denúncia por grana, por dinheiro, é o sinal que o Brasil está à beira de uma falência. Falência institucional, viu? Institucional. Agora, você que está me assistindo, você tem responsabilidade nisso tudo, na medida de não apoiar quando chegar um deputado federal mandando uma mensagem para você, ou pedindo o seu voto, ou mostrando que está sendo bonzinho, olha, porque eu vou destinar tantos milhões para isso, para a cidade, ou para aquilo. Esse dinheiro que o deputado federal está trazendo é o dinheiro suado do povo brasileiro e o dinheiro que recebeu para livrar a pele de Michel Temer. Então, cuidado com isso. Essas emendas parlamentares desses deputados federais é sintoma de que o Brasil está numa posição muito difícil e as pessoas têm responsabilidade em cobrar. Falar, mas espera aí, esse dinheiro que está dizendo que é para o esporte ou para tapar buraco, estou ouvindo isso, é de uma traição com as pessoas, porque a cidade está sofrendo com buracos. Vem o cara com dinheiro que pegou do Michel Temer para salvar a pele do Temer, dizer que isso vai tapar buraco, isso é de uma insensibilidade muito grande. Todos nós temos que estar de olho e cobrar desses que assim agem, que essa forma de fazer política é um crime contra o nosso país. Muito bom, Ricardo. Foi uma conversa muito esclarecedora, muito legal, né? Com você sempre, né, a gente percebe que a conversa rende, a conversa flui, né? Quero só agradecer sua presença aqui hoje no Conexões Ribeirão, né? E contar com você de outras vezes aí para a gente continuar debatendo a nossa cidade, discutindo o projeto para a cidade, né? Enfrentando seus desafios, enfrentando seus problemas, mas sempre com otimismo, né? Isso é Sem importante. dúvidas, para cima, porque nós temos uma cidade pela frente. Desejar ao governo que aí está toda sorte do mundo, que faça uma boa gestão, estaremos aqui para aplaudir e para cobrar, com certeza. Muito obrigado, parabéns pelo seu programa. Professor Lages, nunca desiste de Ribeirão, parabéns, continue assim. Então até a próxima terça-feira, às 9h30 da noite, aqui com outro Conexões Ribeirão, pelo canal 22 da NET, TV+. Até lá! TV+. Paixão por Ribeirão.